Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a aula 3, do título Café, Escravidão e Trabalho Livre, dos tópicos de História, e esse título se encontra lá no Império, no Brasil Império do seu edital, tá? Apesar de se encontrar no Brasil Império, eu vou sair do Brasil Império e vou chegar até a República, tá? Por quê? Porque o café chega no Paraná na República e juntamente com o café chega imigrantes ao norte do Paraná no período da República. Então por isso eu vou começar assim no Império, o título está pedindo, mas eu vou sair um pouquinho dentro desse trajeto limitado do Império e chego na República falando desse processo, beleza? Então sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Na primeira aula sobre esse tópico, nós vimos a trajetória do café. Na segunda aula, nós vimos os escravos e o café. E nessa terceira aula, nós vamos ver, então, o trabalho livre e o café. Essa relação do trabalho livre e o café vai acontecer dentro do que eu chamei lá na primeira aula, das fases que eu separei, que eu chamei de primeira fase, de 1850, segunda fase, de 1850 a 1900, que é o desenvolvimento do café, e na terceira fase, de 1900 até 1950, que é a consolidação do café, que já se encontra na República, que já se encontra no período republicano brasileiro. Dentro dessa estrutura, nós precisamos entender alguns aspectos. E aí, deixa eu tentar trabalhar com você da forma que o examinador iria trabalhar. Um dos peguinhas mais comuns, uma das questões mais comuns, é o examinador afirmar o seguinte: que o trabalho de imigrantes, o trabalho livre de imigrantes no Brasil, só irão acontecer quando acontece o fim da escravidão no Brasil. Essa afirmação é uma afirmação errada, erradíssima. A imigração não acontece pelo fim da escravidão. Na verdade, ela acontece antes do fim da escravidão no Brasil. Eu posso até afirmar que ela começa a acontecer pelo enfraquecimento da escravidão no Brasil, mas não pelo seu fim. Com o fim da escravidão, a imigração tem uma ampliação. A imigração europeia tem uma ampliação, mas ela não surge com o fim da escravidão. Como assim, Kennedy? Vamos voltar na aula anterior. Lá na aula anterior, nós vimos o processo de escravidão e o fim da escravidão vinculado ao café. E você lembra de duas leis que acontecem na primeira fase, o que eu chamei de primeira fase, mas que vai dar uma consequência aqui nessa segunda fase, que é a fase do desenvolvimento do café. Que acontece o seguinte: em 1845, a lei Bill-Arden, que é a lei inglesa, que diz que se tiver navio traficando escravos no oceano, ela vai prender o navio ou vai afundar o navio, certo? É a lei da Inglaterra, e ela fez isso acontecer, certo? Inclusive ali, próximo ao Paraná, ela teve batalhas com navios brasileiros, com escravos e tal. Então, isso ela fez acontecer de fato. Além disso, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, assinada por Dom Pedro II, que vai concordar com a Inglaterra e fala: tráfico negreiro não pode mais em nosso país, não aceitamos mais negros, escravos provenientes do continente africano, não aceitamos mais. Não acabamos com a escravidão ainda, mas não aceitamos mais novos escravos. Então o que termina acontecendo se eu não tenho como trazer mais novos escravos e você tem uma expansão da produção de café precisando de mão de obra, você começa a pensar em novas medidas. E uma dessas medidas, e a medida que foi tomada, foi a imigração europeia. Então a imigração europeia chega no Brasil por volta, no seu início, por volta de 1850. Ou seja,
como resultado, como um dos resultados, né, da questão de não poder mais ter tráfico de negros no Brasil. Ok? Então, em 1850, eles começam a chegar aqui, tá? E eles começam a chegar, e eles vão chegando, 1850, aí 1888, né, você tem o fim da escravidão, e eles continuam chegando, né? E aí adentra a República, e eles continuam chegando. E, na sua grande maioria, trabalhando no café, no crescimento do café, conforme mostrado lá na primeira aula. Beleza isso? Tranquilo? Agora, dentro desse contexto, é necessário a gente visualizar algumas coisas. Primeira coisa, surgiu no Brasil ações para trazer imigrantes europeus. Entre essas ações, uma se destaca, que é a Sociedade Promotora de Imigração. Ou seja, era uma sociedade de senhores com alguma grana que colocaram brasileiros lá na Europa, principalmente na Itália, mas na Europa como um todo, Portugal, Espanha, né, mas principalmente na Itália, Alemanha ainda, né, um pedacinho da Ucrânia, tal. E aí o que é que termina acontecendo? Coloca lá esses brasileiros fazendo o quê? Propaganda do Brasil. Propaganda, ó, vocês não estão tendo vida boa aqui nas Europa, quem sabe a chance de descobrir a América e crescer e fazer fortuna lá no Brasil. Então eles estavam fazendo lobby. E esse lobby funcionou muito. E muitos imigrantes vieram para o Brasil. Tá? Centenas de milhares de imigrantes vieram para o Brasil. Certo? Principalmente de Portugal, Itália, foi os dois principais. Depois Espanha, né? Depois Alemanha. Certo? Ucrânia, e lá na frente, já no período republicano, né, os japoneses, tá? Saindo da Europa, vai para a Ásia, os japoneses vêm para cá também, tá? E essa imigração chega aqui, chega forte, tá? E um dos fatores que levou à possibilidade dos senhores de fazenda, senhores agricultores do café, no Brasil, de trazer os imigrantes europeus para cá, foi uma nova ideologia que vinha surgindo, fundamentado na evolução conforme Darwin. Lembra que Darwin fez lá o processo de evolução? Ele tem uma teoria que fala da evolução do homem, né? Saiu lá do macaquinho, vai crescendo, surgindo, vai desenvolvendo e virou o ser humano como nós conhecemos hoje. Né? Então Darwin tem essa teoria tal, né? Que aí depois estudo, sai do macaquinho, vai para Australopithecus, tal. Você tem todo um processo nesse campo que não entrarei nesse mérito agora, né? Mas essa teoria termina surgindo teorias ideológicas paralelas, ou seja, né, que os homens estariam em momentos de desenvolvimento diferentes. Os brancos estavam mais bem desenvolvidos do que os negros. Entendeu? Então, para que a sociedade brasileira crescesse, se tornasse uma sociedade civilizada, era necessário acontecer uma coisa que eu chamei aqui, eu nem sei se essa palavra existe, né? Mas é o embranqueamento da sociedade. Então esse darwinismo social é também um elemento cultural que está acontecendo no Brasil, não só no Brasil, em vários pontos da América, tá? e da Europa, aonde que termina levando a perspectiva de que o homem branco, e principalmente o homem branco europeu, tem um desenvolvimento maior do que os demais seres humanos. Perfeito isso? Tá? Então, diminui a escravidão. Não tem mais como trazer escravo. Né? Começa essa cultura. Vamos trazer gente branca para cá. Tá? E olha como que, para fins de prova, esse ponto é importante para você. Porque esse ponto, ele tem, eu diria, no Brasil, o seu ápice, essa questão do darwinismo social, de embranqueamento da sociedade, o seu ápice no Brasil vai acontecer aonde? Isso mesmo, no Paraná.
no Paraná. No Paraná, ali por volta também de 1870, né, que é o período que esse darwinismo está acontecendo, essa perspectiva está acontecendo, no Paraná vai ter um governador que vai instituir, então, o que hoje nós chamamos de linismo, que nada mais é do que uma ação de trazer imigrantes brancos europeus para o Paraná. Esse linismo para o Paraná, né, não é ainda em relação à produção do café paranaense. Porque em 1870 o Paraná ainda não produzia o café de uma forma considerável. Tá? Não ainda tinha virado um ciclo econômico no Paraná. Mas esses europeus que vieram aqui pensando no café, eles chegam aqui e vêem no Paraná uma outra possibilidade. E aí eles vão lá para a região de Curitiba, lá para a região, né, de Campos Gerais, Curitiba e Campos Gerais, para produzir alimentos. Então eles vão produzir feijão, vão produzir algodão, vão produzir milho, com a intenção de alimentar essa própria sociedade que ali está, que provinha, que já vinha do desenvolvimento da erva mate, porque a galera estava focada na erva mate, lembra a história do Paraná? A galera estava focada na erva mate, mas tinha que comer. Aí os imigrantes falaram, vou lá, vou produzir os alimentos deles. E aí eles vieram para cá sobre isso. E esse processo do linismo, né, dá origem aos bairros europeus, né, de origem europeia, que nós temos na região de Curitiba e dos Campos Gerais hoje, né? Os bairros italiano, alemão e assim sucessivamente. Ucraniano, né? E assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Tá? Então isso vai acontecer aí no Paraná. No Paraná. Certo? Beleza? Ok. Tá? Esses trabalhadores que aqui estavam, esses imigrantes que aqui estavam, tinham péssimas condições de trabalho. É óbvio, né? Essa vai acontecendo uma melhoria no decorrer do tempo. Então, assim que começa a imigração, a condição de trabalho é péssima. E aí, quanto mais vai evoluindo a imigração, vai dando uma melhoria nessa condição de trabalho. Então, eles começam, inclusive, sair da ação de trabalhar para um senhor, né, trabalhar para um senhor de terra, e começar a trabalhar para si, para produzir alimentos para si, né, e para a sua família, e assim um capital também para a sua família. Beleza? Entendemos? Ok. Então, condições péssimas de trabalho vai melhorando no decorrer do tempo. E aí, eu chego no Brasil República. Vou ser muito sincero. O edital pararia, conforme está no edital, aqui, nesse tópico 5, né, da segunda fase, como eu expliquei. Porque aqui você tem uma relação com o café ainda no período do Império. Beleza? Mas eu vou um pouquinho além. Eu vou até a República. Por quê? Porque é na República que o café chega no Paraná e chega mais imigrantes no Paraná. Isso vai acontecer na região do Vale do Ivaí, né? Na região norte do Paraná, lá hoje onde que é a região de Londrina e Maringá. Isso ali de 1990, 1950, né? 1900 a 1950, já no período republicano. Né? Aqui você começa a ter a colonização do norte, então, do estado do Paraná, e com essa colonização, o desenvolvimento do café. Né? Uma coisa vai ajudando a outra, eles vão desenvolvendo o café, a produção do café vai colonizando, vai produzindo o café. Certo? Então passa a ser uma região de grande produção de café. Quando o Brasil chega no seu boom da produção do café, o Paraná está bem no centro dessa produção, juntamente com São Paulo. Tá? Principalmente a região de Londrina e Maringá, está bem no centro desse processo, isso já no período republicano. Beleza isso? Tá? Agora, como é que essa colonização vai acontecer? Só para os encargos de consciência do professor, eu quero que você entenda o seguinte. O Brasil sempre precisou de ser povoado. Até hoje tem lugar que precisa ser povoado. Né? Precisa ser povoado, precisa de ter gente. Certo? Então, o governo sempre criou políticas para esse povoamento. E ele começou a vender terras, possibilidade de pessoas explorar essas terras, como ele sempre fez. E um desses elementos aqui, nesse período, ele faz essa proposta e aí aparece uma empresa, a Companhia de Terras Nortes do Paraná, que é uma companhia inglesa, que queria
explorar esse território. Beleza? Esse território ao norte do Paraná. Queria explorar esse território ao norte do Paraná. E ela estava focada, ela ia explorar. Só que a Inglaterra estava passando por problemas, né? Então os ingleses fizeram uma pressão nessa empresa. Poxa vida, por que vocês, em vez de investir aí no Brasil, não voltam para investir aqui? E eles até atenderam e voltaram para a Inglaterra. Mas eles não foram trouxa. Por quê? Eles falam, já que eu não posso explorar diretamente, porque eu tenho que ajudar lá na Inglaterra, então o que eu vou fazer? Eu vou organizar essa exploração e vou dividir esse território e vou vender esses pedaços de terra para aqueles que queiram produzir e morar nessa nova região. E para isso eu vou dar uma infraestrutura. Então eu vou construir estradas, vou construir estaleiros, vou construir futuramente ferrovias. E dentro desse processo, né, eu separo os lotes, as terras e falo para o povo, agora vocês podem comprar e divido o valor para vocês. Vocês compram agora e o valor eu vou dividir. Tá? Vocês vão pagar em suaves prestações. Serve? Suaves prestações. Minha casa, minha dívida. É isso que vocês vão fazer. Certo? Sendo que ainda, olha como que eu sou bonzinho. Eu ainda vou dar para vocês um prazo. Vocês entram agora, começam a produzir, e depois vocês começam a produzir e vender as suas primeiras lavouras, né, vocês começam a me pagar. Certo? E o plano da Companhia de Terra Norte do Paraná funcionou e funcionou muito bem. Levando, então, muitas pessoas ao norte do Paraná, com a produção de café, e entre muitas dessas pessoas, muitos imigrantes estrangeiros, né, ali. Óbvio, você já tinha imigrantes em Curitiba, né, na região de Curitiba, dos Campos Gerais, você já tinha imigrantes lá, né? Proveniente ainda do lenismo, lembra? Do linismo, lembra que a gente acabou de falar? Ali, tal, 1870, tal. Né? Então, eles já viram ali. Outro fator, o clima do Paraná é um clima mais próximo da Europa, em relação ao Nordeste, por exemplo. Né? Então, eles falaram, não, vou para lá. E eles foram, começaram a produzir e tal, e aí deu o boom do café daquela região. E aí os imigrantes foram continuando chegando, tá? Foram continuando chegando no Brasil, tal, para eu encerrar, até por meados da Primeira Guerra Mundial. Quando acontece a Primeira Guerra Mundial, então muitos conflitos, né? Então diminui o processo de imigração para o Brasil, tá? Diminui consideravelmente esse processo. Então vai de 1850 até a Primeira Guerra Mundial esse processo de imigração no Brasil. Fechou? Pronto, assim eu finalizo esse título. Valeu, muito obrigado, que Deus abençoe, tchau, tchau.